Oi, gente, Luana aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre planejamento. Logo eu que falo tão pouco sobre isso, não é mesmo? Só que não, né, gente? Eu falo muito sobre planejamento, mas eu também estava sentindo falta de um vídeo mais novo. Eu tinha vídeo sobre planejamento, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu IGTV, mas já estava bem antigo, então aproveitei que na última semana minha caixinha lotou de perguntas sobre planejamento. Engraçado que as pessoas elas não tinham uma pergunta específica, era algo mais amplo, assim, então planejamento, como planejar, e por isso decidi fazer esse vídeo para te mostrar como fazer um planejamento que de fato funcione. Mas, antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo te falando o seguinte: planejamento é algo que você faz e executa. Planejamento não é algo que você faz e coloca dentro da gaveta e esquece. Outro ponto, planejamento não é algo que você vai fazer apenas uma vez e vai funcionar de cara e você vai usar isso o resto da sua vida. Não. Vocês vão entender hoje que eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo do planejamento e ele é a base para que o seu planejamento realmente funcione. Então você vai entender na prática que não adianta eu querer planejar uma vez e achar que vai dar certo de primeira. Que não adianta eu planejar uma única vez e achar que aquilo vai funcionar sempre e que muito menos resolve eu planejar e deixar isso dentro da gaveta, porque se eu não executar, não vai funcionar. Então, sabendo disso, vamos então ao ciclo do planejamento. Por que ciclo do planejamento? Porque são 4 etapas que você deve seguir para que o seu planejamento funcione da melhor forma possível. Luana, ele vai funcionar se eu não seguir o ciclo do planejamento? Provavelmente não. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a base do planejamento, é a fundação. Se eu tenho uma boa base, eu consigo fazer com que esse planejamento funcione e, mais ainda, eu consigo fazer com que isso se torne um hábito real para mim. Começando então pela primeira etapa desse ciclo do planejamento, que é visualizar. Você provavelmente já deve ter me ouvido falar sobre o exemplo da gaveta. Todos nós temos uma gaveta bagunçada dentro de casa, certo? Então vamos pensar aqui que você decide organizar essa gaveta. Você concorda comigo que não tem como você organizar sem saber o que tem dentro dessa gaveta? Então, o primeiro passo do planejamento é visualizar, é você abrir a gaveta das suas tarefas, é você sentar, colocar no papel, listar tudo que você precisa fazer durante a semana. Esse é o primeiro passo, porque para ir para o segundo passo, e vocês vão ver muito isso, né? Essa característica, essa base, uma etapa ela depende da outra. E eu já vou explicar mais isso para vocês lá no final. Então, quando a gente pensa em visualizar, sempre lembre desse exemplo da gaveta. Não tem como eu organizar minha gaveta sem saber o que tem lá dentro. Esse é o primeiro ponto, visualizar. Depois nós vamos para a segunda etapa, que é organizar. Então vocês vão ver lá no final que as 4 etapas, como eu disse anteriormente, elas se complementam. E você também vai ver que não tem como você pular uma etapa, porque uma etapa depende da outra. Como agora você já tem a visualização, então você já sabe o que precisa ser feito, você vai organizar. Organizar nada mais é do que criar um sistema que te auxilie, né, que otimize o seu tempo durante a semana. E aqui vale um adendo: organizar e arrumar são coisas diferentes. Quando eu arrumo alguma coisa, eu não estou criando um sistema. Então esse é um erro que muitas pessoas cometem. Vou dar um exemplo aqui para você. Tem muita gente que acha que basta jogar as tarefas lá no planejamento, escrever as tarefas em algum lugar, que isso já é um planejamento. Não. Você não está criando um sistema que te auxilie durante a semana, você está só arrumando. Imagina uma mesa que está cheia de papel. Você pensa assim: nossa, preciso limpar essa mesa. Então o que você faz? Você pega aquele monte de papel, junta tudo e coloca dentro da gaveta. Aparentemente tá arrumado, certo? Mas não está organizado. Porque se você precisar pegar esses papéis, você não criou nenhum tipo de sistema que te auxilie, que otimize o seu tempo. Então provavelmente você vai perder muito tempo para achar a informação que você quer no meio dessa bagunça. A mesma coisa que vale para suas tarefas. Não basta visualizar, não basta você escrever no papel tudo que você precisa fazer. Você precisa partir para a segunda etapa, que é organizar. Organizar é criar um sistema, como eu disse, um sistema inteligente que vai te ajudar a ser mais produtivo durante a semana. Outro erro muito comum que as pessoas cometem nessa etapa é falar o seguinte: Ah, então beleza. Eu
eu já sei o que eu tenho que fazer, então agora eu vou pegar minhas tarefas, jogar tudo na segunda, na terça e na quarta, porque eu quero ficar livre quinta e sexta. O que acontece, isso não é realista, isso não é otimizar, tá? Isso você tá se enganando, porque você não vai conseguir cumprir tudo na segunda, na terça e na quarta, vai acabar se frustrando, não vai conseguir cumprir isso, as tarefas elas vão acumulando uma em cima da outra, isso não é organizar. Organizar é criar esse sistema de forma inteligente. Agora, a terceira etapa, e talvez a mais importante, é executar. Sim, execução. Luana, mas é óbvio que eu preciso executar o planejamento. Sim, é óbvio, gente, mas embora pareça óbvio, tem muita gente que vem conversar comigo e eu recebo perguntas sobre isso, às vezes até mesmo alunos que me falam, Luana, eu faço o planejamento, mas eu tenho dificuldade em executar. Eu faço o planejamento, mas eu esqueço. Eu me planejo, mas chega na segunda-feira, uma pessoa me pede alguma coisa, eu esqueço o meu planejamento e deixo de colocar em prática. E aí, qual que é a conclusão que essa pessoa chega? Que o planejamento não é para ela. Ela fala, não, o planejamento não é para mim, isso não funciona, isso me aprisiona, quando na verdade é exatamente o oposto. Então tá vendo como que uma etapa puxa a outra? Eu começo visualizando, eu pulo para organização e agora eu venho para execução. Isso é um trabalho que você precisa fazer, não tem como ninguém fazer isso por você. Você precisa criar esse hábito de olhar as tarefas do dia. Você precisa criar esse hábito de à noite conferir o que você conseguiu fazer. Você precisa criar esse hábito, ter essa rotina de respeitar o seu próprio planejamento. É muito fácil a gente perder o foco durante a semana, porque na maioria dos casos a pessoa senta, ela se planeja, ela perde, né? Eu nem gosto de falar que perde tempo, mas ela perde aquelas horas no domingo se planejando e ela deixa isso na gaveta, ou então ela esquece, ela faz um aplicativo, ela nem se dá o trabalho de abrir o celular. Aí como é que eu vou saber se o planejamento funciona se eu não estou colocando em prática? E a quarta etapa é a avaliação. Basicamente é o entender na prática. Não tem outro jeito, tá, gente? Não tem outro jeito de eu entender isso se não for na prática. Meu planejamento está funcionando? Como assim, Luana? Como assim a avaliação? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para você entender. Vamos pensar que você define nesse seu planejamento que você vai fazer atividade física todos os dias. Não tem como você entender se isso vai funcionar ou não se você não tentar colocar esse planejamento em prática, certo? Então vamos pensar aqui. Eu defini de ir na academia todos os dias às 7 da manhã. Quando eu chego na outra semana, eu vou olhar para trás, eu vou falar assim, peraí, essa semana eu fui na academia apenas 2 vezes. O que aconteceu? Será que eu não consegui acordar no horário? Será que o tempo foi curto? Será que eu tive outros compromissos nesse horário? Será que foi só preguiça mesmo? Entende? Essa avaliação ela é importante para que eu ajuste e fale o seguinte, não, então vamos fazer uma meta realista aqui, vamos fazer um planejamento realista. Já que eu não tenho conseguido ir na academia todos os dias, isso é uma coisa que eu faço, tá, gente? Já que eu não tenho conseguido ir na academia todos os dias, eu vou colocar aqui no meu planejamento 3 vezes na semana. Tá vendo como que isso vai tornando seu planejamento realista, fácil de executar? Não tem como, por isso que eu falo, o ciclo do planejamento, e esse vídeo é para te mostrar, isso é a base, tá? Isso é a base de um bom planejamento. Não tem como você executar sem você organizar. Não tem como você avaliar sem você executar. Por isso que eu disse, uma etapa ela depende da outra e isso é um processo cíclico. Isso você deve fazer minimamente uma vez na semana. É o que eu indico para os meus alunos. Lu, eu posso me planejar diariamente? Olha, até pode. Mas aqui eu vou te dar 2 pontos para você pensar. O primeiro é que planejando diariamente, o próprio planejamento em si ele se torna uma tarefa, entende? Então você vai ter que se dedicar um momento do seu dia para planejar o próximo dia. O segundo ponto é que, na minha opinião, você acaba perdendo a visão de médio a longo prazo, porque você está sempre pensando no dia posterior. Hoje eu penso no amanhã, depois de amanhã eu penso depois de amanhã, e isso acaba trazendo um pouco de senso de urgência e eu não gosto muito disso. Mas, como eu disse, organização, planejamento, isso tudo é muito particular, muito individual. Eu tenho a minha recomendação, mas eu quero que você foque naquilo que funciona para você. Agora você já sabe qual é a base de um bom planejamento. Pega esse ciclo do planejamento, coloque em prática, visualizar, organizar, executar, avaliar. Não tem planejamento que não funcione seguindo essas etapas, combinado? E outro ponto, por que eu falo tanto de planejamento?
Talvez você não tenha ainda sentido os benefícios de um planejamento na sua rotina, mas eu posso te garantir. Eu, Luana, tudo que eu conquistei até hoje foi porque eu me planejei, foi porque eu coloquei no papel, eu coloquei meta, eu tracei estratégias, eu já falei muito aqui sobre estratégias. É assim, de pouco em pouco, planejando, colocando em prática, não funcionou? Vamos lá, ajusta, tenta de novo. É assim que a gente alcança os nossos resultados. Olha, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha aprendido a fazer um planejamento que funcione e, mais importante, sabendo que isso é a base, isso que eu te ensinei hoje é a base de um bom planejamento, eu espero que você realmente consiga colocar em prática e ter os resultados que você quer. Por menor que eles pareçam, qualquer resultado ele importa. Comenta aqui qual é a sua maior dificuldade com relação ao planejamento, qual dessas etapas você acha mais difícil, mais desafiadora. Quarta que vem eu tô de volta, gente. Um beijo, tchau!